Boa noite, meu nome é professor Antônio e nós vamos falar um pouco sobre o imperador Calígula. Caio Júlio César Augusto Germânico, conhecido por Calígula, nasceu em Anzio, na região do Lácio, no centro-oeste da Itália, no dia 31 de agosto do ano 12 d.C. Calígula era filho de Agripina e de Germânico César, um importante general da dinastia Júlio-Claudiana e também um dos melhores generais do Império Romano. Calígula cresceu nos acampamentos militares na Germânia Inferior, onde seu pai era comandante do exército imperial. Então isso faz jus à influência imperial e militar que Calígula tinha, ocasionando até mesmo no seu apelido. Por ser um possível adversário político de Tibério, o pai de Calígula, Germânico César, foi assassinado em 14 d.C. e com a morte de seu pai, Calígula passou a ser órfão, e após esse episódio ele foi adotado por Tibério, que era o então imperador de Roma e também seu tio-avô. No ano de 37 d.C., com a morte de Tibério, há quem diga que Calígula o matou, mas são meras especulações da história, Calígula foi aclamado imperador romano pelo povo e pelo Senado. Ao assumir o poder, ele foi recebido com entusiasmo pelo exército por ser o filho de Germânico, que era uma espécie de ídolo para o exército e também para o povo romano na época. Os primeiros meses de governo de Calígula foram gloriosos, prósperos. Segundo alguns historiadores, ele respeitou o Senado e devolveu direitos políticos a quem os tivera perdido. Calígula também decretou amplas anistias para aqueles que tinham sido condenados por conspirar durante o mandato de Tibério e também organizou grandes espetáculos circenses para que agradasse ao povo. Ainda no ano de 37, segundo Suetônio, um dos maiores críticos de Calígula, Calígula foi vitimado por uma doença e começou a mostrar sinais de desequilíbrio mental quando passou a dar amostras de seu caráter autoritário e de suas extravagâncias. Ele condenou seu primo, Tibério Gêmelo, e o chefe dos pretorianos Macron à morte, e nesse contexto ele procurou governar com o apoio do povo em direta oposição aos senadores ricos, lembrando que Calígula mandou executar tanto seu primo como o general dos pretorianos à morte sem julgamento, que já era uma característica que despertava críticas dos senadores ao próprio imperador. Calígula também gostava de extravasar em festas, gostava de custear as festas da corte com as riquezas do império, e rapidamente as riquezas do império estavam se esvaindo. Outro custo também que atrapalhava muito era o custo para as tropas, que também fazia custear altíssimos números para os cofres públicos, no caso, o cofre imperial de Roma. Obcecado pelo poder, às vezes Calígula, nos livros de Suetônio, também é dito como se endeusando, se considerando o próprio Deus na terra. Na política exterior de Calígula, ele aumentou o número de reinos vassalos no Oriente e reduziu a autonomia dos territórios ocidentais. E no ano de 39 d.C., realizou uma expedição à Germânia e à Gália Setentrional para sufocar uma rebelião do general Cornélio Lentulus e a outra Gália, com o fim de conquistar a Bretanha. Diversas conspirações foram tramadas contra ele, em função aos ataques ao Senado e aos abusivos impostos que ocasionaram seu assassinato por oficiais da guarda pretoriana. Calígula faleceu em Roma, na Itália, no dia 24 de janeiro de 41 d.C. Nesse mesmo dia, seu tio, Cláudio, foi declarado imperador pelos próprios guardas pretorianos, ou seja, já tinha sido arquitetado um golpe para derrubar o Calígula. Crítica historiográfica. O principal biógrafo e crítico do imperador Calígula foi Caio Suetônio Tranquilo, que não viveu na época do imperador, mas escreveu mediante estudos, mediante documentos que ele tinha, mediante a oralidade na época, a maioria dos estudos sobre ele. E eles fundamentam a maioria das vezes na questão da tirania do Calígula. Suetônio tinha claramente nos seus textos a intenção de malificar o Calígula e de amplificar sua maldade por ser imperador. Então a gente vê claramente que os estudos historiográficos que são feitos sobre Suetônio são sempre em maioria para criticar e malificar o próprio Calígula. Calígula recebeu o apelido de Caligae, mais conhecido na atualidade como Calígula, porque ele usava uma sandália pequena em meio a guerras.
e as pessoas costumavam chamar de Calígula justamente por usar esse tipo de sandália. A dinastia Júlio-Claudiana foi a primeira dinastia do Império Romano, criada após a morte de Júlio César. O primeiro imperador dessa dinastia foi Augusto, logo após Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. E última curiosidade, Calígula chegou a nomear seu cavalo, que chamava-se Incitatus, a cônsul romano. E também existem relatos nos livros de Suetônio de que ele comia à mesa com o próprio cavalo.